Fala pessoal, beleza? Eu sou Eduarda e hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal de um tópico muito importante. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações e comenta aqui se você tiver alguma dúvida, se você ainda ficar com alguma dúvida quando a gente finalizar esse vídeo aqui. Vamos lá? Roda a vinheta. E o tema de hoje é renovação de matrícula, um tópico muito importante. E antes da gente iniciar, a gente vai tratar também do tópico de montagem de grade, mas antes de tudo, eu vou apresentar para vocês o que é a renovação de matrícula, que nada mais é o aceite de contrato, o pagamento do boleto de renovação, que é a primeira mensalidade do seu semestre, e a montagem de grade. Esses três tópicos compõem a renovação da sua matrícula semestralmente, que nada mais é do que o seu aval, o seu ok para iniciar o seu próximo período. Assim que você ingressa na sua graduação, no seu processo de matrícula você aceita o seu contrato educacional. Você lembra disso? Esse contrato educacional ele tem duração de 6 meses para você realizar o seu primeiro semestre. De 6 em 6 meses vocês passam pelo processo de renovação de matrícula, que é justamente isso, o aceite do novo contrato com mais 6 meses de duração para você fazer o seu próximo período, pagamento do boleto de renovação, que é sempre a primeira mensalidade do seu semestre, não é uma mensalidade a mais, e a montagem de grade, que é o tópico mais importante que a gente vai tratar hoje. Eu trouxe aqui para vocês um aluno de exemplo para a gente conseguir visualizar de forma mais clara o processo de renovação. Esse aluno em si, ele já passou pelos dois processos iniciais da renovação, que é o aceite de contrato e o pagamento do boleto de renovação, e ele já está no período de montagem de grade. Todo o processo de renovação de matrícula vocês conseguem fazer em uma plataforma específica, que é o Renova. No Renova você consegue ter acesso ao aceite de contrato, a montagem da sua grade e também a efetuar o boleto de renovação. Ela é uma plataforma bem simples, bem autoexplicativa, que você consegue seguir ali do início até o fim no processo de renovação. Aqui eu trouxe para vocês um aluno de exemplo. Ele já passou pelos dois processos iniciais e agora a gente consegue visualizar a montagem de grade dele. Assim que vocês abrem o Renova, essa é a telinha que vai aparecer para vocês. Os tópicos de preciso de ajuda, né? E a estrutura curricular, que é um ponto muito importante. A estrutura curricular vai ser o tópico principal desse vídeo. Então eu aconselho vocês a assistir até o final para você não ter dúvida alguma com relação ao processo de montagem de grade, porque isso impacta diretamente na formação da sua graduação. Seguindo aqui, vocês conseguem visualizar a grade que o sistema já liberou para esse aluno. Caso ele visualize, né, que dentro da estrutura curricular dele, ele não precisa realizar determinada disciplina que o sistema já disponibilizou, ele vai clicar aqui em alterar grade. Clicando em alterar grade, ele vai conseguir ter acesso a incluir e excluir disciplinas da grade dele. Mas antes da gente entrar nesse passo a passo, eu vou mostrar para vocês a estrutura curricular. Como eu disse, a estrutura curricular ela é o norte de vocês na graduação. Tudo que vocês precisam realizar está reunido na estrutura. É exatamente tudo que você precisa cursar dentro de cada período. No seu primeiro semestre, é comum você não conseguir fazer movimentações na sua grade, porque você está iniciando. O sistema está liberando as disciplinas que você precisa de fato cumprir dentro do seu primeiro período. Então você não vai conseguir fazer alteração nessa primeira grade. Mas a partir do seu segundo semestre, passando lá pelo processo de renovação, aceite de contrato, pagamento do boleto e entrando no período de montagem de grade, você precisa ter em mãos a sua estrutura curricular, porque é com ela que você vai conseguir identificar o que você precisa cursar em determinado período, no segundo, no terceiro e nos demais da sua graduação. Aqui eu trouxe para vocês esse mesmo aluno que nós visualizamos lá no Renova, ele já está no último período da graduação dele. Aqui vocês conseguem visualizar o que está em verdinho, que são as disciplinas mínimas, e o que está em roxo, que são as disciplinas eletivas. Antes disso, eu vou explicar para vocês de forma bem clara o que são essas disciplinas. As mínimas são as disciplinas obrigatórias da sua graduação. Na sua estrutura curricular, você vai visualizar uma grande quantidade, né, de carga horária dessa disciplina, mas é dessa forma mesmo, porque são as disciplinas que você vai cursar durante todo o seu curso. Então, a carga horária ela vai ser um pouquinho mais extensa. Temos também as disciplinas eletivas, que são disciplinas que nem todo curso vai exigir o aluno realizar.
Por isso é muito importante você ter a sua estrutura curricular em mãos para você conseguir identificar se você tem determinada exigência ou não, tanto de eletiva, atividades complementares, optativas, que pode acontecer do curso pedir, mas na grande maioria não. Mas você precisa ter em mãos a sua estrutura para justamente identificar e realizar a montagem de grade da sua graduação de acordo com o que vem pedido. Temos também lá na estrutura curricular a quantidade de carga horária de atividades complementares que você precisa realizar ali dentro da sua graduação. Mas esse tópico a gente vai tratar em um outro vídeo que eu vou trazer para vocês na próxima semana. Vindo aqui na nossa estrutura, esse aluno ele precisa cursar ali dentro do 6º período dele, como vocês podem visualizar, 5 disciplinas mínimas, que são as disciplinas obrigatórias, e ali vocês conseguem visualizar que ele tem diversas disciplinas eletivas e optativas dentro desse mesmo período. Nesse ponto, é um ponto que muitos alunos têm dúvidas, dele entrar lá na estrutura curricular dele e ver lá no último período várias disciplinas. Fica tranquilo, nem tudo que está ali você precisa realizar. Dentro de cada semestre da sua graduação, o que você precisa realizar é a quantidade de disciplinas mínimas que vêm distribuídas ali dentro do seu período. Então, se o seu período exige 5 disciplinas mínimas, essa é a quantidade que você consegue realizar dentro daquele período. Se o seu período exige 6 disciplinas mínimas, essa também é a quantidade que você precisa realizar dentro daquele período. Nem a mais e nem a menos. Por que vocês não conseguem realizar mais disciplinas do que a quantidade que vem na sua estrutura? A grade do EAD é uma grade fechada. A gente só consegue incluir mais disciplinas em caso de reprovação. Por exemplo, você fez o seu primeiro semestre com 5 disciplinas, e das 5 disciplinas você reprovou 2. Você vai passar para o seu próximo período, vai passar por todo aquele processo de renovação, aceite de contrato, pagamento do boleto e vai entrar na montagem de grade. O que a gente te aconselha? Você vai ter a sua estrutura em mãos, já lá tudo que você precisa cursar dentro da sua graduação, e você vai incluir as disciplinas do seu próximo período. As 5 novas disciplinas, ou 6, de acordo com a quantidade que a sua estrutura permite. Já tendo incluído as 5 disciplinas novas, você vai visualizar as disciplinas que você teve a reprovação no semestre anterior dentro do Renova mesmo. E aí sim o sistema vai permitir você incluir mais disciplinas por conta da reprovação. Isso faz com que você não prolongue o tempo da sua graduação, ele não vai gerar nenhuma taxa a mais na sua mensalidade, mas é um facilitador que a graduação disponibiliza para os nossos alunos. Você realizar dentro dos próximos semestres as disciplinas que vocês tiveram reprovação no semestre anterior, sem custo a mais na sua mensalidade. Voltando aqui na nossa tela, vocês conseguem visualizar lá que o aluno está no 6º período da graduação dele, e dentro da estrutura curricular do 6º período ele tem ali a disponibilização de 5 disciplinas mínimas. Eduarda, visualizei que eu preciso realizar a disciplina eletiva. Como é que eu faço isso? As disciplinas eletivas, como eu disse, elas vão estar reunidas lá no seu último período. Vai ter uma grande quantidade de disciplinas, elas podem vir distribuídas dentro dos semestres anteriores, mas a grande quantidade vai estar lá no final da sua estrutura curricular. Você vai visualizar a quantidade de carga horária que você precisa entregar na sua graduação. Esse aluno, por exemplo, ele precisa entregar 32 horas de disciplinas eletivas do grupo 1. Então aqui eu marquei em roxinho na estrutura mesmo 2 possíveis disciplinas que ele pode realizar na graduação para bater as 132 horas, como por exemplo a disciplina de Filosofia da Linguagem e Psicologia da Educação. Somando, as 2 cargas horárias, ele atinge ali a quantidade que ele precisa entregar na graduação dele. E aí ele pode fazer a inclusão dessa disciplina gradativamente, não necessariamente dentro de um período só. Ele pode incluir no segundo período, no 4º período, ele pode incluir no 2º período ou no 3º período, ou deixar tudo para o último período, mas ele precisa realizar essas disciplinas eletivas ali dentro do período de curso dele. Por quê? É uma disciplina, de acordo com a estrutura curricular dele, que ele precisa realizar. É uma carga horária que precisa ser entregue, além das disciplinas mínimas. Voltando aqui, a gente vai agora visualizar como fazer essa inclusão e exclusão das disciplinas na grade. Vou acessar lá o nosso Renova novamente. E aí vocês vão visualizar as disciplinas que o sistema já disponibilizou. Um ponto muito importante: passou dos 2 primeiros tópicos da sua renovação, entrando no período lá de montagem de grade, o sistema ele vai disponibilizar para você uma grade sugestiva. Essa não é a grade específica do seu curso, não é propriamente o que você precisa cursar. Por isso que eu falo,
tenha em mãos a sua estrutura curricular para você visualizar o que você precisa realizar dentro de determinado período, porque senão isso impacta diretamente lá na sua formação, onde de repente você está fazendo uma disciplina que naquele momento você não precisava fazer, ou ser uma disciplina eletiva que o seu curso não peça. Então tenha sempre em mãos a sua estrutura curricular e siga à risca a quantidade de disciplinas e as disciplinas em específico que você tem em determinado período. E aí, visualizando lá no Renova as disciplinas que o sistema mesmo disponibilizou para o aluno, o primeiro ponto é conferir se está de acordo com a estrutura curricular. Não estando, vocês clicam aqui em alterar grade. Quando vocês clicarem nesse tópico, vocês vão visualizar o limite de disciplinas que o aluno tem dentro daquele semestre, que no caso aqui são no máximo 5. Caso ele tenha alguma reprovação, o sistema mesmo vai identificar um ponto de atenção na disciplina que ele precisa realizar, tendo ali em vista que ele foi reprovado no semestre anterior. Caso ele tenha reprovação na grade dele, o sistema mesmo vai botar um pontozinho de atenção dentro do Renova, que aquela disciplina ele precisa realizar dentro do período. Mas aqui vocês conseguem visualizar bem claramente as disciplinas que estão incluídas na grade, né, que está com um fundo mais escuro, um tom de azul mais escuro, e mais abaixo vocês conseguem visualizar as disciplinas que o aluno pode fazer a movimentação. Se, por exemplo, ele não precisasse fazer essa disciplina de filosofia da linguagem, ele vai clicar em remover disciplina e, em seguida, adicionar a disciplina que ele precisa realizar dentro daquele período. Tendo feito essa movimentação, lá no finalzinho da tela vai aparecer um botãozinho de finalizar, que aí vocês vão salvar a alteração realizada na grade. É bem simples, gente, só que vocês precisam acompanhar ali semestralmente o que você precisa ou não realizar dentro do seu período. Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer todas essas dúvidas com relação ao período de montagem de grade e ali o processo de renovação da sua matrícula, mas se você não conseguiu entender algum tópico, Eduardo, eu assisti o seu vídeo inteiro e eu não entendi nada. Não se preocupa, entre em contato com a gente aqui, vou deixar o QR Code dos nossos canais de atendimento e passem pra gente todas as dúvidas que vocês têm. A gente está aqui prontamente para atender vocês, tá? Muito obrigada por ter acompanhado o nosso vídeo até aqui e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.